No vídeo de hoje nós vamos fazer aquele sonho recheado para o nosso café da tarde, um sonho que não é pesadelo. E para você que nunca fez, hoje nós vamos fazer essa receita descomplicando, bem fácil de fazer, por isso fica comigo até o final do vídeo. Mas antes vai lá, se inscreve se ainda não se inscreveu e ative as notificações clicando lá no sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Mas vamos para a nossa receita? Nós vamos começar a nossa receita fazendo a esponja. 3 colheres de sopa de açúcar refinado com um pacotinho de fermento para pão que é 10 gramas. 1 xícara de leite morninho, não quente, tem que estar morninho. Temperatura de mamadeira de criança. Pega o fouet, mistura muito bem, depois coloque um paninho de prato por cima, coloque em um lugar onde não pegue vento. Deixa ele descansando lá, tu vai notar que ele vai dar uma crescidinha, ele vai formar uma espuminha por cima. Isso quer dizer que teu fermento tá ótimo, tá ok para te fazer o teu pão, o teu sonho, enfim, a tua receita. A gente sempre faz pra gente ver se o fermento está ativo. E ele levou 30 minutinhos para espumar, dar uma crescidinha. Pode ser que demore, se tiver frio aí na tua região, demore um pouquinho mais. Mas aqui hoje tá fazendo um calorzinho, então ele cresceu rápido. Acrescento 3 ovos inteiros, esses ovos não estão gelados. Acrescento 2 colheres de sopa de manteiga que não está gelada e aos poucos eu vou adicionando a nossa farinha de trigo e daqui a pouquinho eu digo a quantidade exata que a gente vai utilizar nessa receita. Pessoal, a quantidade de farinha de trigo varia muito da qualidade da farinha de trigo que vocês estão utilizando. Eu vejo muitas pessoas dando receita aqui no YouTube, tá? E fala exatamente a quantidade exata que foi na receita. Mas não é bem assim, gente. Tem umas qualidades de farinha de trigo que a gente vai utilizar aí. Vai um pouquinho mais de líquido, às vezes vai menos. Tu vai ter que ver o ponto da massa aqui que eu vou te mostrar. Vou dizer exatamente o que eu estou utilizando. Mas pode ser que no tu ir fazer, tu pode utilizar um pouquinho mais de farinha de trigo ou um pouquinho menos. Então, por isso, vá adicionando aos poucos a farinha de trigo. Depende muito também da umidade do tempo na tua região, que a farinha de trigo absorve mais umidade ou menos. Tu vai ver uma hora que não vai dar mais para mexer com o fouet, tu vai ter que jogar ela na bancada ou na mesa e trabalhar ela, sovar essa massa. Aqui eu sovei e o ponto da massa é assim, gente. Por fora ela não gruda, se tu afundar o dedo nela ali, ela vai grudar, tá? Bem no centro da massa ela tá grudando. Mas por fora tu encosta a mão, ela não gruda. Não pode utilizar muita farinha porque senão a massa fica pesada. Aqui eu utilizei 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Mas é como eu te disse, vai colocando aos poucos, tá? Isso no total dá mais ou menos 540 gramas de farinha de trigo. Vai colocando aos poucos e vendo o ponto da massa se fica como eu te expliquei. Vou tampar com o paninho de prato, já tampei, já cresceu a massa. Olha o tamanhão que ficou, até passou do ponto. Me esqueci lá, gente, fui fazer outra receita, tava gravando e já tava passando, tava crescendo demais, quase transbordando do prato. Vou fazer, ó, bolhadinho, mais ou menos 70 gramas, 60, 70 gramas os sonhos. Boleia, coloca em um tabuleiro untado, com um pouquinho de farinha de trigo nesse tabuleiro, nessa forma, somente para a gente deixar eles crescerem ali, porque a gente vai fritar depois. Para eles não grudarem na forma ou no tabuleiro, enfim, tu coloca um pouquinho de farinha de trigo. E assim ele fica, gente, ó, boleia ele, depois gruda embaixo ali para ficar o formatinho. Aqui eles estão aqui, vou deixar descansando. Eu untei aqui, ó, coloquei, quer dizer, untei não, gente, polvilhei com farinha de trigo, ó, para eles não grudarem nessa forma. Vou deixar crescer, vou colocar um paninho de prato e já volto com vocês. Estufar, olha o tamanhão que ficou. Agora tu vai lá aquecer um óleo numa panela. O óleo não pode estar muito quente. O teste que tu pode fazer é quando tiver aquecendo o teu óleo lá, tiver um tempinho lá no teu fogão, joga um palitinho nele e se ele borbulhar do lado do palitinho já tá no ponto de tu colocar teus sonhos. Teus sonhos não pode fritar no óleo muito quente, porque senão ele fica cru. Então tem que baixar o fogo, tá? E ir virando ele e fazendo esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó. Eles não saem cru, tá? Não precisa ter medo que eles vão fritar parelho, tá bom?
E olha só que lindeza ficou. Eu vou retirar, colocar num prato com papel toalha e vou deixar esfriar para mim passar no açúcar confeiteiro. Pessoal, muita gente passa a receita de sonho e não fala um detalhe para vocês, que para passar no açúcar de confeiteiro não pode ele estar quente, senão vai derreter todo aquele açúcar de confeiteiro, tu vai perder tudo, tá? Quando eu fiz a primeira vez, eu passei ele quente no açúcar de confeiteiro. Gente do céu, derreteu todo aquele açúcar. Ficou coisa mais horrível. Bom, eu fiz um recheio aqui, gente, para o nosso sonho, tá? E eu vou deixar lá na descrição como é que se faz esse recheio aqui, tá? Que nós recheamos os nossos sonhos. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Eu já passei meu café. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam do like, que o YouTube entende que você gostou da nossa receita e compartilha meus vídeos com o máximo de pessoas. Tchau, gente!